Eleições 2018. É na Diário. Elias, muito boa tarde, uma satisfação tê-lo conosco aqui nos estúdios. Para quem ainda não lhe conhece, quem é Elias Alves e o que lhe motiva a colocar o nome à disposição para concorrer a deputado estadual? Boa tarde, Alessandro, boa tarde a todos os ouvintes. Quero primeiramente agradecer a essa oportunidade de nossos ouvintes, da nossa cidade, nossa região, poder escutar um pouco dos seus candidatos. Bom, eu sou Elias Alves, natural de Frederico Westphalen, moro em Carazinho há 22 anos e botei o meu nome à disposição da sociedade porque eu acredito numa política mais séria, mais justa, para atender às reivindicações, procurar atender aquilo que a nossa população tanto necessita e é de seu direito. Concorre pelo PTB, não é? O que tu traz de proposta para a comunidade? Bom, eu concorro pelo PTB. E assim, Alessandro, o que eu vejo hoje? O que me motivou, você me fizesse essa pergunta, de participar desse pleito? Há muitos anos eu já venho trabalhando em campanhas políticas, me envolvendo e sempre ajudando as pessoas a chegarem, a se eleger, enfim, e fazer um trabalho, e nunca cobrei nada por isso. A única coisa que eu sempre cobrei é que chegasse lá e fizesse pelas pessoas, pela sociedade, aquilo que é de um legislador fazer, que é fiscalizar, cobrar, reparar no momento que a sociedade precisa do representante, ele esteja lá atuando de verdade. E, lamentavelmente, até hoje eu me decepcionei, então por isso que eu coloquei meu nome, para ver se eu posso fazer alguma diferença, que isso venha somar para a vida das pessoas que tanto almejam por mais emprego, mais saúde, mais segurança e educação, porque do jeito que está, todo mundo sabe que não pode ficar, temos que trabalhar em busca daquilo que é de direito de cada cidadão. Do teu ponto de vista hoje, para o estado do Rio Grande do Sul, qual é a situação mais latente que os políticos têm que tocar na ferida e buscar alternativas? Bom, Alessandro, você sabe que todo o gestor, o executor, o que cuida do dinheiro público, sempre vem dizer que o Estado não tem direito, não tem dinheiro, não tem recurso, e isso não é bem verdade, porque todo mundo vê quanto imposto nós pagamos, quanto que as pessoas contribuem para ter seus direitos respeitados. Eu acho que está faltando na política políticos sérios, responsáveis, que vão para trabalhar pela sociedade e chegar lá e fiscalizar, tá do lado do governador, independente de sigla partidária, que quem está lá representando o povo, o legislador, ele está lá para representar o povo e não o governo. Então você tem que trabalhar de acordo com o que for bom para a sociedade, você tem que estar do lado do governo. E o que for ruim para a sociedade, você tem que fazer oposição e defender o que é direito das pessoas, e não em troca de favores. Por que o nosso país hoje... Nós não estamos falando de Rio Grande só. Hoje o Brasil está na situação que está porque os políticos se envolvem e depois pensam nos seus interesses particulares, troquinhas de favor, e pode ter certeza que eu chegando lá, se eu for eleito, eu quero trabalhar por uma dignidade para as pessoas. Nós fizemos recentemente um programa chamado A Voz da Região, que lideranças de Carazinho e de Passo Fundo foram ouvidas, e disparado a questão da duplicação da BR-285 foi a situação mais apontada. Afinal, qual é o teu pensamento sobre a necessidade ou não da duplicação da BR-285 e qual é a alternativa que tu coloca? Com certeza, Alessandro, a BR-285 isso já era para ter acontecido. Não podemos mais ver tanto fluxo de veículos, caminhões de carga, pois todos somos sabedores que o transporte da nossa região, enfim, do Brasil, é movido através das rodovias. E aí você vê uma BR com tanto fluxo, tanto movimento, principalmente na época de escoação da produção, vê uma situação que nem está. Então, assim, temos que trabalhar, temos que se unir, e Carazinho, sendo o maior entroncamento do estado, e nós vamos falar da 386 também, que a gente vê eu tenho meu comércio, moro na beira da BR, e a gente vê a situação do tráfego. Tem dias que congestiona, não anda, não flui, e como é que vai ter um desenvolvimento, uma agricultura forte, um agronegócio forte no nosso município e na nossa região se não tiver uma duplicação? Então pode ter certeza que dentro daquilo que for possível trabalhar para que isso se concretize, eu estarei sempre do lado e do lado da nossa região, que nós precisamos tanto de desenvolver. Precisamos gerar emprego e renda para as famílias, e para a nossa agricultura se fortalecer. É a única maneira que nós podemos ter para o nosso município. É a região da produção, e ver as nossas BR na situação que está, não pode mais esperar. Segurança pública também é um dos temas bastante latentes para a comunidade regional. Qual é o teu pensamento em relação à segurança pública e o que o setor precisa?
Alessandro, falar em segurança pública, nós somos obrigados a falar de 3 setores que isso tudo envolve, que é a segurança, temos que ter uma boa educação. Começa-se na educação pública, aí nós temos a segurança, aí nós temos a saúde. Eu quero falar num conjunto dos 3. O que o legislador tem que fazer para melhorar a segurança pública no município, no estado? Nós temos que ir para lá se preocupar em defender os nossos profissionais da área. Não adianta você tapar a cidade de brigadiano, contratar, se não tiver oferecendo as condições adequadas para eles exercer a sua profissão, que é defender o cidadão. Então, começa na escola a mesma coisa. Se nós não tiver uma boa educação, se não tiver um professor bem valorizado, um professor com condições de trabalhar, ensinar nossos filhos, nós não vamos ter bons cidadãos e a segurança vai ser um caos sempre no nosso estado, no nosso município e no nosso país. Então, o legislador tem que ir para lá para representar as classes trabalhadoras, representar a segurança pública, os funcionários públicos que vamos colocar num conjunto todo e valorizar, defender eles. E não é justo mais com essas classes nós ver cada vez de precisar reivindicar um aumento de salário ou um pagamento de salário em dia, essas classes têm que fazer greves. Aí essa greve acaba prejudicando nossos filhos, que acabam atrasando o ano, aí dias de prova às vezes não tem aula, se perde todo aquele preparo escolar para poder o filho participar de uma prova, pois ontem todo mundo viu como é que está o nosso ensino no nosso país e o nosso estado ficar em 15º colocado na questão da educação. Então, a segurança e educação, saúde, nós só vamos fazer o dia que tiver representantes da nossa sociedade lá para defender os direitos de cada cidadão, de cada trabalhador, de cada pessoas que atuam nessa área, profissionais dessas áreas, para eles não precisar paralisar, deixar a população desatendida e aí para poderem receber aquilo que é de direitos seus. Então pode ter certeza, Alessandro, que se nós tivéssemos a oportunidade e a nossa população de Carazinho e região quiser nos colocar lá, nós vamos trabalhar para que não precise mais eles perderem os seus horários de serviço, que eles não precisem mais fazerem paralisação, prejudicando a população, deixando desamparado na questão de segurança, os nossos alunos desamparados na questão do ensino, para nós ter um desenvolvimento de qualidade. O senhor é um pequeno empresário também, né? Nesse aspecto, o que o senhor coloca que é uma necessidade que o governo estadual tenha uma certa atenção para fomentar o setor e até mesmo gerar emprego, que é uma das principais necessidades que afetam muitas famílias ainda? Alessandro, você vê no nosso estado o desemprego, você vê na nossa cidade, eu gostaria de falar de Carazinho, você vê empresas fechando as portas, pessoas se humilhando para poder arrumar um trabalho, e aí assim, o que eu vejo como um microempresário? A burocratização. É muita burocracia, é muito, eu vou falar assim uma língua, é muito amarrada as coisas, nada anda. E assim, eu acho que o governo tem que ter sim um incentivo à micro e pequena empresa, porque são elas que geram muitos empregos no nosso estado, no nosso município. E o poder público ele tem sim como atuar para que desenvolva essas microempresas, facilite as empresas médias, micro, pequenas e grandes, para que elas possam fluir, desenvolver as suas atividades. Aqui no nosso município, até aconteceu há pouco tempo aí uns fatos bem lamentáveis, onde tinha uma empresa que queria gerar mais emprego, mais renda, e devido à burocracia, não estou culpando ninguém, mas devido à burocracia que nós temos, essa empresa acabou desanimando, desistindo, e como continuou pagando aluguel, não construiu seu prédio próprio, por muitas vezes falta de incentivo àquilo que é de direito de todo cidadão, ter a empresa para trabalhar. E não há dignidade num ser humano se ele não tiver 2 endereços, que é o seu trabalho e a sua moradia digna, que é um outro ponto que nós temos que trabalhar muito. A nossa cidade, o nosso estado está muito carente nesse sentido de apoiar as micro e pequenas empresas e aonde o cidadão aí possa adquirir a sua moradia digna. Claro que a função principal do legislador é, de fato, legislar e fiscalizar. Mas caso o senhor venha a ser eleito, algum projeto que o Elias Alves queira apresentar?
Bom, são tantos, Alessandro, são tantos que se eu vier aqui para falar sobre projeto, você sabe que legislador não executa. Então, assim, eu acredito que tudo aquilo que for de bom para a nossa cidade, nós vamos trabalhar sempre ouvindo a população. Eu quero ser um deputado presente dentro da cidade, dentro dos bairros e acompanhando a necessidade de cada um. É lógico que a minha escola foi o mundo, eu adquiri muito, passei muitas dificuldades, adquiri muito conhecimento e me sinto preparado para representar. Mas não adianta eu vir aqui para falar de projeto tal ou projeto enfim, e depois não executar. Eu só quero a oportunidade de dizer para todos os ouvintes, para vocês, que eu tenho muita vontade de fazer aquilo que eu sempre fiz, trabalhar pela nossa população. Eu não preciso viver de política, não quero ir para a política para me promover, e sim fazer algo pela sociedade num momento tão difícil que está de fazer política. Eu quero fazer com que as pessoas voltem a ter prazer de torcer pelo seu político, de ir para a rua sem interesses pessoais, e sim num maior coletivo que é toda a população se beneficiar daquilo que é de seu direito. Recentemente, o Estado do Rio Grande do Sul teve alguns temas que tangem a privatização, vendas, Banrisul, por exemplo, as ações. Qual é o seu ponto de vista sobre a questão de privatização? Se eu, por exemplo, seja eleito e venha no longo dos próximos 4 anos ser colocado em pauta, por exemplo, a venda da Corsan ou do Banrisul, qual seria a sua posição? Alessandro e ouvintes, assim, eu tenho meu pequeno comércio e o Estado não deixa de ser um comércio para o gestor. E aí eu te pergunto, todo governo que entra, ele tem que privatizar e vender. Eu não sou contra, desde que seja algo que venha beneficiar de verdade a população e o governo sair da situação que se encontra. Não adianta nós privatizar, não adianta nós vender todo o patrimônio do Estado, que é algo dos gaúchos, que é do nosso povo, e daqui 4, 5 anos entra outro governo e tem que vender mais um pouco para poder cumprir com os seus objetivos e cumprir com os seus compromissos com a população. Eu acho que não é essa a alternativa para o Estado. O Estado tem que trabalhar muito forte em questão de economizar o dinheiro do povo, porque não é dinheiro do político, é dinheiro da população. Ele tem que saber investir de acordo, correto, e tem que ter o legislador comprometido para fiscalizar se esse dinheiro, esse recurso que as pessoas pagam, esse dinheiro, esses impostos, realmente está sendo investido naquilo que tem uma finalidade maior, que é o bem de todo mundo, de toda a população. O senhor atuou numa função pública recentemente no setor de habitação. Alguma proposta para esta área ou não? Com certeza, Alessandro. Nós temos que nos preocupar e muito na questão da habitação, a moradia digna para as pessoas. E assim você vê hoje tantas famílias se começando famílias novas dentro do município, é uma realidade de toda a nossa região, de todos os municípios, e ver famílias que têm que começar pagando aluguel ou fazendo um puxadinho junto com a sua família, com o seu pai ou a sua mãe, para poder ter uma moradia. Então eu acho que nós temos que trabalhar muitos projetos, e essa vai ser uma das minhas bandeiras, trabalhar em cima da habitação, trabalhar em cima da moradia digna para as pessoas. Carazinho, nós temos muito problema de sangas, então eu quero trabalhar, levantar essa bandeira. O senhor tem menos agora de 1 minuto para suas considerações finais, Elias. Bom, para todos que estão nos escutando, eu vim aqui sem mentira, eu vim aqui com a promessa de trabalhar, me dedicar ainda mais, pois eu já fui presidente de bairro, eu sou um comunitário, trabalhei, como você falasse, 3 anos e 2 meses na gestão passada. Estamos preparados para trabalhar e enfrentar as dificuldades do dia a dia, e aqueles que confiarem, eu quero dizer assim, que se eu for eleito, pode ter certeza, Alessandro, que Carazinho vai ter um representante de verdade na questão dos gastos do dinheiro público. A nossa cidade tem que melhorar, e para ontem, não para amanhã. Então pode ter certeza que eu serei um companheiro, um parceiro da nossa cidade em tudo aquilo que for bom para ela. Elias, muito obrigado pela sua atenção, pelas informações, um abraço, bom trabalho. Obrigado, eu que agradeço. Este é o candidato Elias Alves, candidato a deputado estadual que concorre pelo PTB.
Eleições 2018. É na Diário.